Então sejam muito bem-vindos a mais um Valoricast. E hoje o nosso convidado especial, Anderson... Fudeu. Eu esqueci o sobrenome do Anderson, porra. Eu ia falar o outro lá. Anderson Codorna, porra. Já começou bem, Assim, tá louco. Bem-vindo, Anderson, seja bem-vindo, cara. Valeu, cara, obrigado. E do meu lado, o meu fiel escudeiro e parceiro, o Guerreiro Vagão. Isso era pra ser quebra-gelo? Se foi, puta merda. Foi o primeiro desse jeito aqui, cara. Desse jeito, começou certinho. Para nossos ouvintes aí, costumamos arrastar o cara, mas nós trouxemos, né, Brunão? Com muita labuta, muita luta, trouxemos o nosso diretor executivo de operações aqui da Valor Bank, Anderson Almeida. Cara, eu queria perguntar, cara. Você é diretor executivo ou você é CEO? Tanto faz. Eu sou o cara que assume as picas grandes, cara. Entendi. Não. Sim, hoje eu tô como diretor executivo. Basicamente, a nomenclatura CEO acaba sendo... sendo um nome mais moderno para a nomenclatura de diretor-geral. Mas é a mesma coisa. De diretor executivo, basicamente, todos esses quatro aí desempenham as mesmas funções. O que significa CEO? Chief Executive Officer. O cara tá sabendo. Puxa o inglês do cara. Ele prefere ser chamado CEO, a verdade é essa. Não. Na verdade, eu prefiro vir mais para diretor executivo mesmo. Acho CEO, muita modinha, tem muito CEO de MEI aí no LinkedIn. Então, assim, cara... Eu acho isso foda. Eu abro o Instagram às vezes da galera e aí eu vejo lá, né? Especialista, CEO. Vamos supor, Juliana Carvalho, owner by não sei o que, CEO. Porra, velho, é foda, né? Uhum. Foda. Então eu sou mais na pegada do diretor-geral, diretor executivo, mais tranquilo. Legal. É resultado, cara. Acho que a nomenclatura, enfim, clichê, vambora. Bom demais. Vambora então. Show de bola. Anderson. Oi. Curiosidades, né, da sua vida profissional. Sabia que tem uns pega assim. não, brincadeira. Assim, eu queria saber um pouco da sua história, para contextualizar o que a gente vai falar aqui. É lógico que a gente tem muito assunto, mas que você pudesse contar um pouco da sua trajetória profissional, como é que foi desde o início da sua história. Tá. Pode ser de um modo geral, bem superficial, porque a gente vai entrar na fundo depois nos detalhes. Até porque senão seriam horas e horas aqui, eu sei que o tempo é curto. Porque graças a Deus eu tenho, acho que assim, tem muita coisa, né, que eu gosto de falar, gosto realmente de falar da minha história, mas no geral eu sou um cara que, enfim, veio do nada mesmo. Tive uma família, graças a Deus, muito estruturada na parte, principalmente, né, intelectual, me deram um bom ensino, bons princípios, bons fundamentos, mas fui um cara que tive que procurar as oportunidades. Eu não ganhei nada de mão beijada minha vida toda. Comecei vendendo ovos de codorna. Ah, é? Eu tenho um apelido aí das antigas aí. Aqui em Goiânia? Não. Quando eu venho... sim, em Minas e Goiânia também. Você vendia mas você era produtor de ovo? Vamos lá. Eu tenho até um apelido. Eu tô imaginando que você tava na bicicletinha e vendia ovo de codorna. É exatamente isso. Mas como que você fazia Minas e Goiânia? Não. Quando eu morei em Minas e quando eu morava aqui. Eu era novinho. Isso aí já cheguei a vir de bicicleta eu aqui. Tinha 10... eu tinha 10, 11 anos, mais ou menos. Vamos lá. A gente morou em Minas, né? Muito tempo. Morou ali, quase 10 anos. Aonde lá em Minas? Cara, Triângulo Mineiro, no interiorzinho, perto de Uberlândia. Chama Tupaciguara. Uhum. Meu pai, na época, bancário, né? Ele foi gerente do Banco do Brasil. Enfim, a história dele é uma loucura. Ele acabou optando por sair do banco, procurando empreendedorismo e infelizmente deu tudo errado. E um dos primeiros negócios que ele optou por seguir depois que ele saiu do banco foi realmente a criação de codornas, né? Uhum. E ele chegou a ter 7, 8 mil codornas, chegou a ter uma chacrinha na época, enfim. E eu ajudava, né? Ajudava ali vendendo mesmo. Os ovinhos de codorna mesmo, é o que você falou mesmo. Pegava a bicicleta, a mochila, colocava as cartelinhas ali nas costas, ia de bar em bar, mercearia em mercearia. Vendia pra casa também, não? Para quem quisesse. Vendas, cara, você vende tudo, vende, né, para todo mundo. Então, assim, mas o foco eram barzinhos, né, estabelecimentos, porque comprava mais, o cara comprava 2, 3 cartelinhas ali. Então, ficava nisso ali depois da escola, indo e voltando, né, que acabava muito rápido, eu não tinha, sei lá, caixa, nada, não tinha estrutura nenhuma, era a bicicleta
na mochila. E acabava na mochila, voltava em casa, pegava e continuava vendendo. Então, assim, esse foi meu primeiro emprego, primeiro business aí, vamos dizer assim. E era uma necessidade, cara? Seu pai precisava realmente da sua ajuda? Sim, era uma necessidade. Eu não tinha dinheiro para contratar. É porque, assim, eu dei uma resumida grande, né? Porque na época que meu pai foi gerente do Banco do Brasil, inclusive nessa época bancário tinha um status muito, muito elevado. Então, nessa época do banco, a gente teve uma boa vida, né? Só que isso acabou muito rápido. Com essa ideia dele de empreender, hoje eu vejo que ele seguiu um caminho, talvez, que, enfim, eu não faria, que ele saiu ele quis sair, né? Banco não é brinquedo, eu acho que quem estiver assistindo aí e que ou foi um bancário, sabe que não é nada fácil, a pressão é absurda, né? E ele não aguentou essa pressão, então ele saiu por sair mesmo, e depois para ver o que dava, porque ele não aguentava mais. Então ele conseguiu um bom acordo com o banco, então até então a gente estudava em colégio particular, eu e minha irmã, enfim, tínhamos uma boa vida, uma casa própria e tudo mais. E acabou tudo muito rápido, né? Porque ele não tinha ainda uma estratégia do que fazer de fato, um estudo ali, e começou a fazer as coisas, até que veio a parte da granja, né, de codornas nessa época, e realmente também foi um negócio mal sucedido, infelizmente, que sim, precisava assim, né, respondendo a sua pergunta, precisava muito da minha ajuda, porque não tinha condições de contratar ninguém, a gente fazia ali, tinha as máquinas de descascar ovos e tudo mais, era em casa mesmo, era bem, enfim, bem pequeno. Você vende o ovo cozido? Também. Você vendia ovo cozido já? Também. Até hoje, alguns bares, é normal. Às vezes você está ali na mesa, principalmente aqueles bares que tem um acesso ali com calçada. Passa alguém vendendo uma caixa de isopor. Essa parte eu te confesso que não era muito meu foco. Aí às vezes a gente contratava algum boy para sair oferecendo. Uhum. Mas eu vendia os dois, se precisasse, mas era mais a cartela. Mas tinha como vender os dois. Aí você coloca até uma pimenta do reino junto. E quanto você comia no caminho? Não, com casca ou sem casca. Mas a cartela o cozido com casca e sem casca. Tem gente que quer descascar e, enfim, outros não, já querem ele branquinho ali. Agora o cartela, normal, né? Cru, no caso, vamos dizer assim. E você lanchava ovo de codorna nas entregas? Comia muito ovo? Não, engraçado que eu não enjoei de ovo, não. Vendia 50, consumia 50. Nada, até que não. Eu não enjoei de ovo, cara. Comi pra caramba quando era mais novo e até hoje não enjoei, não. Gosto demais de ovo. Bom demais. Bom demais. Coisa boa. Esse foi meu primeiro trampo, vamos dizer assim. Ô Anderson, você considera que seu pai foi um grande influenciador nessa pegada em relação ao banco que você viveu? Também. Eu tenho outros exemplos na família. Eu tenho um tio que aposentou no Banco Itaú, né? Ele também foi um dos grandes influenciadores, mas eu acho que eu quis mudar a história do meu pai, né? Eu fiz exatamente o que meu pai fez. Só que eu aprendi, se tem uma coisa que ele me ensinou, foi o que não fazer. Com exemplo, né? Então, muitas coisas que ele fez, que eu vi, tanto na época, apesar de eu ter uma maturidade grande naquela época, e hoje com uma maturidade um pouco melhor, que eu vi que era o errado ou não. Agora eu sei o caminho para onde eu não ir, né? E consegui mudar isso pouco. Eu até anotei aqui para perguntar, a gente vai queimar um pouco a largada. Manda. Mas você não teve nenhum medo de ter um fantasma do seu pai ou dos erros? Porque eu não sabia, né, que seu pai era bancário e aí resolveu empreender. A mesma coisa, né? Você era bancário e aí você resolveu empreender. Primeiro com a Confidência, agora com a Valor e tal. Não teve nenhum medo de ter um fantasma dos erros? Eu vou até contar uma história aqui sobre esse negócio de fantasma de pai, cara, que é o seguinte. O vozinho, né? Vozinho, vocês conhecem o vozinho, cara? O vozinho é o seguinte, ele conta isso abertamente, né? O pai dele, quando era vivo, teve uma série de problemas, era bancário também, começou a ter uma série de problemas de endividamento e tal, e o Henrique viu tudo isso daí acontecer e sempre colocou na cabeça dele, falou, cara, eu não vou cometer os mesmos erros do meu pai, eu sempre teve muito medo de dever igual o pai dele devia. Chegou um momento da vida dele que quando ele foi ver, ele estava devendo exatamente o mesmo valor que o pai dele devia para os bancos, cara. É mesmo? O fantasma assombrou tanto que na tentativa dele não fazer igual, né? Ele acabou fazendo igual, né? É mesmo? Foi bancário, muito louco. Não foi bancário, mas o medo do Henrique não era o banco, era a dívida. Entendi. Entendeu? Ele sempre falava pra mim, cara, perfil financeiro. Não vou dever não vou ficar devendo, viu o que aconteceu com meu pai e tal, acabou com meu pai e tal. De repente, quando ele viu, ele tinha um valor de dívida que era a mesma coisa que o pai dele devia. Que loucura.
Como é que foi, cara? Você chegou a ter esse receio de fantasma, assim, né? De, pô, vou cometer os mesmos erros, talvez. Já em algum momento já parou para pensar, cara, não vou mexer com esse negócio de empreendedorismo, vou continuar aqui no banco, porque tá confortável, de certa forma. Eu sei que a pressão é grande, mas ali você tem um salário legal e tudo mais. Como é que é? Cara, vamos lá. Eu, sim, no início, né, da minha carreira bancária, eu trabalhei 10 anos em bancos, 2 grandes bancos, Itaú, Santander, 5 anos em cada. No início, eu pensava na zona de conforto, porque o banco ele nos traz muitos benefícios, né, traz toda uma oportunidade de plano de carreira. Então, eu realmente vamos lá, 3, 4 primeiros anos ali, eu pensava de fato em seguir carreira no banco, em empreender dentro do banco. E o melhor ou o pior, não sei, que aí isso tornou minha decisão muito mais difícil de saída do banco, foi o quanto eu cresci rápido dentro do banco. Né? Então, isso é uma coisa que eu enxergo muito, é uma coisa que a gente tenta trazer para o Valori, que são as oportunidades dentro de casa. Né? Criação de um plano de carreira bem palpável, que hoje a gente tem aqui. Muito disso eu acabei até copiando, trazendo para os sócios para a gente discutir, porque é muito bacana. Ou seja, eu até ouvi uma vez de um superintendente meu na época, quando eu fui promovido, ele perguntou, quem te promoveu? E eu respondi, eu. Ele, parabéns, é isso. Ferramentas de oportunidade a gente dá, depende de você. Uhum. Então isso não é um clichê, não. De fato, o banco entrega isso. Quem quiser crescer lá dentro, cresce. Cara, tem muito mimimi, é amigo de não sei quem. Para mim não teve muito isso, não, cara. Com trabalho duro ali, estratégia, mostrando resultados. Eu fui um dos gerentes mais novos do Itaú, da história. Eu fui com 20 anos, eu já era gerente do Banco Itaú. Aqui em Goiânia, isso aqui em Goiânia. Isso tudo em Goiânia. Itaú, quando eu rodei bastante, eu trabalhei em 36 agências do Itaú. Teve uma época que eu era backup da regional, como gerente operacional. E sim, no Itaú nunca saía, a não ser para treinamento para fora do estado. Mas sempre aqui. Né? Então, assim, eu lembro que nessa época foi muito bacana. E isso foi tornando, como eu disse, minha decisão lá na frente muito mais difícil. Porque eu tinha algo na mão que eu conseguia controlar muito bem, que era minha carreira dentro do banco. Tanto é que eu mudei de áreas dentro do banco. Eu mudei de banco, inclusive, né? De Itaú para Santander. Eu conseguia dominar muito bem essa situação. Ou seja, de fato, eu creio que eu consegui usar bem o banco a todos os momentos ao meu favor. Inclusive, a saída do próprio banco. Né? E era uma coisa que, quando a sua primeira pergunta foi em relação ao fantasma, né? De tudo que aconteceu com meu pai, foi uma coisa que eu quis fazer contrário. Eu não deixei o banco me dominar. E é o que gera, eu não quero ficar aqui falando mal de banco, até porque hoje a gente, apesar de ser um banco digital, nós somos aqui, né, uma fintech, estamos no meio financeiro. E eu adoro banco, por sinal. Tanto tradicional quanto digital, eu sempre fui louco em banco. Mas eu quis justamente fazer o contrário nisso. Cara, o banco dominou meu pai. Né? O banco dominou várias pessoas que eu conheço. Quem vai dominar o banco sou eu. Então, assim, eu acho que aproveitar esses pontos positivos que o banco nos traz foi o mais importante para mim. Entendeu? Entendi. Legal, bacana. Eu tenho muito disso também, cara. Esse receio aí de seguir os mesmos passos de erros dos meus pais. Mas como é que foi em relação à sua família nesse caso? Eu não sei. Seu pai não é vivo mais, né? Não, ele faleceu em 2014. Você tinha entrado no banco? Já estava no banco em 2014 já, já, né? Eu estava. Eu entrei no banco em 2006. Ele apoiou a decisão de entrada de banco? Porque não, se ele saiu... Não, então, ele apoiou demais, mas sempre com adendos. Só que entenda o seguinte, é muito diferente você tomar uma decisão de apoio ou não, qualquer tipo de decisão, dependendo do momento que você esteja. E nessa época a gente estava na lona, quebrado, morando de aluguel, ferrado. 2006. Cara, precisava trabalhar. 2006, né? Então, assim, eu precisava ter... Eu já trabalhava, né? Nessa época eu era ajudante de corretor de seguros, né? Eu estava na área de seguros ali. Mas não em banco? Não em banco. Era uma corretora de seguros. Corretora mesmo. de seguros, exato. Na época foi a Corasbag, foi uma excelente oportunidade que eu tive também. Só que o plano de carreira meio congelado, só seria corretor ali. Enfim, hoje um corretor que ele consegue dominar isso, ter uma carteira boa, é muito bom, é um trabalho muito bacana, mas de fato eu já estava bem empenhado em ser bancário. Eu queria viver o mundo do banco, eu tinha certeza que eu ia conseguir me dar bem naquele negócio. Então, assim, ele me apoiava, mas com adendos, né? Sempre pedindo para tomar muito cuidado, mas ele sabia que o banco poderia me trazer
muito mais coisas boas do que ruins. Eu acho que realmente foi uma questão de cabeça ali do meu pai, de não ter conseguido dominar o banco talvez como eu consegui, né? Então, é o que eu falo. Eu aprendi isso com ele, né? O que não fazer em relação a empreendedorismo, em relação enfim, parte do sistema financeiro, bancos e tudo mais. Então, em 2006, quando você entrou no banco, você morava com seu pai, então? 2006, sim, morava com meu pai. E entenda, tá? Que eu não estou me colocando também como, né, o cara que sabe tudo, o cara que já deu certo na vida. Não, eu acho que isso é uma busca constante, infinita, por sinal. Até então, né, tem dado certo e, lógico, a gente vai trabalhar para que sempre dê certo. A gente erra bastante, ajusta, acerta, mas eu acho que o ideal é sempre estar aprendendo todos os dias, tá? O que é o cara dar certo para você? Pô, não, eu dei certo. O que tem que ter acontecido na sua vida? Cara, quando ele tem uma gestão, quando ele consegue ter equilíbrio em tudo, absolutamente tudo. Na parte saúde, família, trabalho, objetivos, né? Se casado, se tem expectativa de ser casado ou não, filhos, enfim. Tudo na vida, na minha opinião, é equilíbrio, né? E, putz, é aquele velho clichê, é fácil de falar, eu sei que é fácil e é difícil demais de fazer. Busca eterna, você pode ter certeza. Então, assim, hoje eu me sinto um cara muito bem sucedido porque eu considero que eu tenho um certo equilíbrio em todas as pontas da minha vida, né? Então, você fala da parte financeira, fala da parte de empresas, fala da parte de família. Então, sendo assim, eu acho que assim, quem constrói o que é bem sucedido é você mesmo, né? Tem gente que só se acha bem sucedido se tiver muita grana. É o normal, inclusive. 98% das pessoas acham que ser bem-sucedido é ter grana, né? E eu acho que não. Acho que tem muitas outras coisas. Por exemplo, sou um cara que gosta demais de viajar. Um cara que gosta demais de estar com a família. Quando, às vezes, eu dedico algum tempo... Então, o principal para mim é quando eu consigo dominar o meu tempo, eu me sinto bem-sucedido. Porque, às vezes, cara, demandei um tempo desnecessário para algo que eu não precisava. Eu me pego pensando, eu me mato. Cara, eu poderia estar com meus filhos. Poderia ter terminado aquele projeto do Valor, aquele projeto da Confidência. Putz, não fiz isso. Então, eu já me habituei a isso, né? A ter essa gestão de tempo. E entenda, isso aí, cara, não é da noite para o dia. E eu não consegui ter ela 100%. Estou aprendendo sempre a melhorar isso aí. E como foi esse processo? Gestão de tempo, ferramentas, como é que foi? Foi a necessidade que você foi vendo acontecer? Você foi tendo que desenvolver? Você foi obrigado a se adaptar? Cara, sim, né? Com base no meu objetivo pessoal... de carreira, pessoal, família, se eu não fizesse isso, eu não conseguia atingir nada, né? O cara que se apega 100% à família, putz, ele não tem tempo para trabalhar. Não adianta. Como é que ele compra o leite dos meninos? Como é que ele compra a comida da escola? Não adianta. Ao mesmo tempo, trabalho, né? Ao mesmo tempo, vira financeira. Então, assim, cara, eu enxerguei, entenda, sempre tendo, não vou dizer mentores, eu acho que fala de mentor... não sei se eu tive algum mentor, mas tendo vários exemplos, né, de caras bem-sucedidos. Então, eu sou aquele cara que você não vai ver no meu Instagram seguindo blogueiro que, putz, nunca fez nada, fala bonito pra caramba, tem o dom da palavra. Eu acho isso legal. Eu acho que impacta e ajuda muitas pessoas, né, que às vezes precisam escutar aquilo, mas eu segui, e eu não falo de seguir de Instagram, mas seguir de fato antes de Instagram, lendo livros e tudo mais, histórias, caras que vieram e fizeram. E o que esses caras faziam? Quem são esses cara, Jorge Paulo Leman, Roberto Justus, por exemplo, Flávio Augusto. Para mim, esses três caras são os tops para mim, tá? Esses três são caras que eu constantemente estou vendo o que esses caras estão fazendo, vendo como eles estão fazendo. Porque, putz, se eu quero ser um desses caras, eu tenho que ver o que eles estão fazendo, né? Tem que seguir, tem que tentar chegar perto disso. Estou muito longe ainda, tem que aprender pra caralho para chegar no pé desses caras. São experientes demais, tem muito aí o que nos passar, mas é o início. O que você acha do Adib, cara, do João Adib? Cara, não, vamos lá. É difícil, porque assim, na verdade, cara... Eu podia perguntar o que você acha do Dória, pô, fui de boa, perguntei do Adib. Cara, vamos lá, marketing pessoal, né? Um branding pessoal, acho que não tem melhor. O cara é o cara, né? Só o velho da van pra bater. Cara, agora o problema é assim, eu particularmente, é até curioso sua pergunta, bem importante, porque esses dias eu me peguei pensando. Eu não sei se o João Adib é um excelente executivo. É porque foi de repente. Ver. É muito, não vou dizer... Não estou falando que foi de repente a empresa, mas de repente que a figura dele, né? A explosão, a figura dele. Ele soube mexer no Instagram ali, putz, agora eu acertei a dele, foi, né?
Porque assim, cara, ele é herdeiro, né? Aham. E assim, eu me peguei pensando, cara, eu sigo o João Adib, né? Mais pelo lifestyle, porque eu não consigo enxergar se ele é um bom executivo ou não. Aham. Eu acho que é tanta maquiagem em volta do que ele posta, eu não estou dizendo que é fake, tá? É bem diferente. Mas é tanto lifestyle que a parte executiva fica um pouco apagada. Ao meu ver, 20, 15% das postagens dele são de fato ali de business, né? Então, enfim, é uma incógnita para mim, né? Mas, cara, vamos lá. Eu penso o seguinte, putz, é muito fácil falar, o cara é herdeiro, o cara foi sucessor, né? Mas não é fácil, cara. O cara, querendo ou não, a CIMED está lá nas cabeças, você entendeu? Então, assim, eu não consigo mensurar isso pela distância que eu tenho do cara. Eu não conheço ele pessoalmente. Ele lançou um livro agora, depois eu quero ler. Eu não li. Não li também ainda. Mas, assim, eu quero me aprofundar mais nisso. Meu sangue amarelo. Meu sangue, acho que é isso, meu sangue amarelo. Mas, cara, não tem dúvidas que é um puta cara. Não tem jeito, né? Aguentar um patrimônio desse. Né? E uma empresa, inclusive em ascensão, lógico, a pandemia ajudou bastante, né? Mas, putz, o cara foi um oportunista no bom sentido. Então... Eu acho assim, a gente não tem na íntegra números para poder falar de resultado do cara, se realmente ele entrega, porém, tem algo que me chama a atenção nele, cara, que eu acho bem legal. Inclusive, eu queria até fazer essa pergunta para você também. A parte de sucessão, sabe? O Anderson falou que a empresa é uma empresa familiar, que ele herdou a empresa, e é uma empresa familiar. Né? A irmã, vice-presidente, salvo engano, parte financeira, a executiva financeira, né? E tem uma outra irmã que faz a parte de inovação lá também, né? E os sobrinhos, aparece mais cara, a Carla e ele. E os sobrinhos todos envolvidos. O filho dele também. Filho, a parte comercial é do filho dele. Eu acho isso muito legal. Você vê que ele está preparando uma sucessão. Sim. Então, cara, é uma visão empreendedora demais, eu penso, porque o Flávio Augusto mesmo fala muito sobre isso, né? Sim. Que a empresa tem 3 opções. Ou ela é herdada, ou ela é vendida ou ela quebra. Ou ela quebra, sim. Das 3, uma. É verdade. Né? Então, ou ela é herdada no sentido seguinte, ou ela é bem herdada, né? Vou te passar uma empresa aqui, assumir que vai dar certo. Não. Existe um processo de sucessão, o sentido né? da palavra é, ou você prepara a sucessão bem preparada, ou você vende a empresa ou ela quebra, viu, chefe? Né? Não chega ele tem feito isso bem até então, tem. Na parte de sucessão. E é legal, porque você ele tá vê longe cara, de fazer, né? Você vê que um cara você vê um cara que fala isso com tanta veracidade, tem tanta verdade no que ele fala, e fala em relação ao Flávio, porque os filhos não vão suceder ele. Flávio Augusto tá falando, né? Ele não preparou a sucessão para os filhos. Não, são atletas, um é jogador, outro não sei é. o que. Então, tipo assim, ele tem tanta convicção de como fazer isso, que ele optou que os filhos dele não vivesse aquilo ali. Por quê? Cara, eu imagino que na cabeça dele, ele é um cara que faz empresa para ser vendida. Então ele não vai fazer o filho dele ficar ali 5, 6 anos dedicando o negócio e falar assim, filhão, agora já deu, nós estamos vendendo, viu? Vamos pro próximo. Cara, constrói sua história, papai tá aqui, nós vamos fazer, vai acontecer, você vai ter patrimônio. Te ensino o caminho, Vou te ensinar o caminho, faz o seu. O nosso não vai durar muito aqui não, que é para vender. Entendeu? Já acho que o perfil do Adib é diferente, né? Ele tem uma mentalidade mesmo de empresa familiar de tentar perpetuar alguma coisa. Né? Nisso aí eu vejo essa grande diferença mesmo, concordo 100%. Com os dois. Cara, eu não te perguntei, você falou em relação ao voltando um pouco, até para entender sobre a sua formação acadêmica. O seu primeiro emprego não foi, assim, primeiro emprego CLT que você teve, não foi o banco. Não. Não foi a Corasberg. Primeiro CLT eu fui pacoteiro do supermercado. Pacoteiro do supermercado. Isso, você tinha quantos anos? Você em tinha Campinas. quantos anos? Tinha 15, 16 mais ou menos. Aqui? Campinas? Campinas aqui, Goiânia. 15, 16 anos. Isso, trabalhei ali mais ou menos 8 meses, 7 meses. Vi que de fato precisava de algo com, né, enfim, me engajar melhor. Eu acho que o supermercado, querendo ou não, também é uma rede de oportunidades, porque ainda mais redes grandes, enfim. Mas eu já vi a necessidade de vir para o lado financeiro, né? Eu já sentia isso já. E aí eu comecei a estagiar em algumas empresas, empresas júnior. Não, quando eu estava no supermercado, nos últimos 2 meses eu entrei na faculdade. Foi até quando eu decidi, de fato, sair do supermercado e já procurar a parte de estágio mesmo, para já me engajar na parte financeira. Então, eu entrei
no supermercado sem estar na faculdade. Acho que foram uns 8 meses na época. 6 meses, aí nos últimos 2 meses eu já entrei na faculdade. Entendi. Aí eu já vi que realmente eu precisava, né, de algo talvez um pouco, enfim, com mais amplitude, para agregar mais experiência, principalmente na parte financeira ali, que é o que eu já queria. Faculdade era de o objetivo em relação ao banco. administração. ADM. Tá. Exato. Você fez pós também. Formei em 2007, já segui direto para MBA, gestão de negócios, controladoria e finanças, pós, né? Isso, já em seguida já finalizei. Em 2000 eu sei que com 23 mais ou menos eu já estava pós-graduado já. Formado pós-graduado, 22 ou 23. Mas aí do cedo. supermercado você foi para onde? Para essa corretora de seguros? Do supermercado eu estagiei um tempo. E no estágio eu vi a oportunidade de ir para a corretora, né? Na época a Corasbeg era a maior corretora daqui. Um lugar muito bacana que eu trabalhei, conheci muitos amigos lá até hoje. E ali eu já coloquei o pé no banco. Porque eu tratava com bancos, querendo ou não, porque muitas seguradoras vêm de bancos. Então aí que eu me aprofundei mais. E aí realmente foi onde é agora. Eu comecei a simplesmente distribuir currículo para Deus e o mundo. Né? Então, todos os bancos. O meu foco era Itaú. Eu tinha um tio, como eu falei agora há pouco, né, que era do Itaú. Então, eu via, sabe, é engraçado, eu sentia aquilo, a música do meu celular era do Itaú. As propagandas do Itaú eu parava para olhar assim, eu era fascinado naquele banco. E foi onde eu me engajei mais e, coincidentemente, foi o único banco que me chamou para entrevista. Comecei um processo seletivo, durou 3, 4 meses, mais ou menos, bem ferrado, por sinal. E me dei bem. E comecei como caixa do Banco Itaú. Legal. E aí fui conseguindo galgar. A busca principal, Anderson, foi mais estabilidade? Olha, voltando para a frase também, do né? Flávio. Principalmente nessa época. Estabilidade não existe. Estabilidade não existe. Mas sim, não vou ser hipócrita aqui de dizer que não, porque o banco, igual eu falei agora há pouco, oferece vários benefícios, participação em lucros, né, um plano, tudo aquilo que prende, né? A gente sabe bem que cerca a nossa mente aí. Então, sim, fato, principalmente naquele momento. Apesar de antes eu já estar numa empresa mais conceituada, que era a Corasbeg, meu salário ainda era pouco, né? E eu enxergava essa necessidade de fato de estar com o pé no sistema financeiro, né? Começar em banco de fato. E a porta de entrada era essa, né? Então, assim, porém, eu ainda vivia muito apertado, meu pai, né, ainda estava numa situação bem ruim. Eu lembro que eu tinha uma motinha, às vezes pegava uma chuva danada para chegar no banco e tudo mais, tinha que usar capa, não foi muito fácil, não. Mas, enfim, aí comecei no banco. E sim, cara, respondendo então, eu acho que sim, uma estabilidade, querendo ou não, um conforto. E depois lá dentro que eu fui desvencilhando isso. Um dos grandes causadores disso foi Flávio Augusto. Toda a história dele, nessa época, só que isso já estava mais na frente, ali 2015, 2012, 13 mais ou menos, o Flávio começou com essa disrupção mesmo, né? Trazer geração de valor, publicar os livros dele. Ele, se eu pudesse encontrar ele um dia, eu diria que quem eu sou hoje para o lado empreendedor foi por causa também dele. Ele foi um grande exemplo para isso. Vamos marcar ele no podcast. Vamos fazer esse vídeo chegar até o Flávio Augusto, tá? Legal. Pode o corte aí, vamos mandar para ele. Hashtag Flávio Augusto me nota. Eu tenho muito que agradecer ele, todos os livros dele, cara. Gosto muito da pegada. Ele realmente é um cara que... eu acho que assim, cada cara de sucesso, ele tem em algum momento da sua vida grande fundamento. E o Flávio foi nessa época. Hoje eu não sou tão engajado com o Flávio. Hoje talvez eu já estou numa pegada um pouco diferente, até talvez do Lema, um pouco mais nessa pegada do Justus também. Pablo Marçal? Agora, não. Corta aí. Eu ia falar, bicho. Eu ia falar, fiquei sem graça. Não é muito minha pegada, não. Respeito. Eu fiquei sabendo que você ia pra montanha lá. Você gosta de esporte e tal. Caralho, o pico do Everest. Detesto escalar, agora ainda mais com o Pablo Marçal. Não dá certo. Mas assim, respeito, eu acho que tem muita gente que precisa disso e se ajuda, cara, é bem-vindo. Agora, realmente não é meu perfil. Então, assim, é isso. O Flávio Augusto foi fundamental para mim nessa época, entendeu? Entendi. Para desromper isso, e foi muito difícil, cara. Só para você ter noção, a minha saída do Itaú, eu recebi um convite do Santander na época, né? Já tinha 5 anos mais ou menos de Itaú, e a saída do Itaú já foi bem traumática, né? Aquele receio, né? Eu não gosto de falar muito a palavra medo, é uma palavra que eu não gosto de usar no meu vocabulário mesmo. Medo trava, né? Medo não deixa você fazer as coisas, mas... Medo.
Eu tive que pensar bastante, né? Era um banco espanhol, inclusive maior que o Itaú a nível mundo, mas uma operação Brasil muito nova, muito seca ainda, com muitos pontos de melhorias. Então, não foi uma decisão fácil, mas, cara, ia ganhar muito mais. Eu acho que o principal, nesse momento eu já sabia quem eu era, né? E eu já conseguia dominar um pouco ali da minha carreira dentro do banco. Vou falar que dominar o banco, que não dá, mas dominar um pouco da minha carreira, saber conduzir para que lado, o caminho que eu poderia seguir. Se você pudesse falar assim, um ponto que o banco te ajudou, alguma parte que foi desenvolvida no Anderson no banco que foi crucial para a sua vida, que ponto que você citaria? Acho que a busca apaixonante por resultados. Pelo nível de cobrança que você vivia? Sim, mas não é traduzir o nível que eu era cobrado em cobrar, né? Eu acho que tudo é um processo, você encaixa os pingos nos is. Mas, cara, sim, porque querendo ou não, o banco ele foca 100% em resultado. Ele não tá nem aí para nada. Tudo que é feito no banco é com base em resultado. Você acha que o cara fica mais casca grossa, assim? Fica demais. Aprende a levar pancada. Mas muito. Não, qualquer coisa que quem não leva pancada entra em depressão. Ponto. Não, ele entra em depressão porque ele leva pancada, não é? Ele Mas, não aguenta. Quem não aguenta levar pancada. Eu não gosto de dizer não aguenta, porque você entra naquela situação de a pessoa é fraca e tal. Pode ser? Pode, mas não sou eu quem vou julgar. Entendi. Agora, Mas é isso. Ou você aguenta, e se você não. Não tô falando que a pessoa tá errada em não aguentar. Sim, sim. Mas é isso que aconteceu. Se não aguentou, a galera que não aguenta. Eu falo porque, cara, eu sempre troquei muita ideia com os meus gerentes de banco, principalmente quando eu tinha um negócio com meu pai. E eu tinha uma gerente que ela sempre falava, nossa, eu não tô aguentando isso aqui, mano. Cara, eu não tô aguentando, é pressão demais, é não sei o quê. Então, é pressão por meta, é cliente, é muita coisa. Eu queria até entender, cara, você tá numa posição ali de gerente, nunca recebeu nenhuma proposta ali pra fazer alguma coisa por debaixo dos panos? Várias vezes. É mesmo? Várias. E, tipo, tinha uma que dá vontade até de rir. É na cara dura mesmo, o cara vira na e fala, bucha. pô... Eu tinha uma que dá pra contar aqui, é óbvio que eu não vou falar nomes, mas é até engraçado. Tinha um cara que tava com... Eu não sei se era precatório, agora tem muito tempo isso, enfim. Eu sei que eu tinha que mandar um e-mail para autorizar, mandando uma conta, autorizar um processo. Eu nem lembro agora como é que era. E eu sei que era uns 2 bi isso, né, de liberação do valor, 2 bi, o cara contando assim para mim, nossa, beleza, né, dinheiro de pinga. E, cara, é o seguinte, você tem 10% disso aqui. Nossa, muito bom, 200 conto, né, ali, mais ou menos. Beleza, então... 2 milhões, né? Dá 2 milhões, né? Não, 2 bi? 200 milhões. 200 milhões, 10%. 10%, 200. 200 milhões, Então, peraí, eu vou mudar a vida da minha 4ª geração familiar mandando um e-mail e vai acreditar 2 bi, eu vou ganhar 200. Nossa, cara, eu vou fazer isso agora. Que legal, né? É óbvio que eu recusei e, cara, me desculpa, mas não tem sentido o que você está falando para mim. Pedi para encerrar a conta. Pedi para o compliance na época, corregedoria, inspetoria, né, do banco, encerrar a conta por tentativa de fraude, vida que segue. Isso aí, mas assim, tiveram várias, às vezes não, né, similares, mas sempre tem, normal. Liberação de crédito, é o que mais tem, cara. Isso é o que mais tem. Você teria mais alguma história marcante que você gostaria de contar? Cara, de banco tem uma que é foda. Eu era nessa época gerente operacional. Então no banco eu participei de 2 áreas, vamos dizer assim. A área operacional era comercial. Finalizei na minha área comercial, era gerente de empresas, né, pessoa jurídica. E minha carreira inicial foi caixa, fui chefe de serviço bancário, supervisor, gerente operacional. E eu peguei uma agência ali na Canaã. Né, Isso, Itaú? Itaú, 7934. Eu sei todos os números das agências do Itaú que eu trabalhei, cara, impressionante até hoje. E eu peguei ela como backup, fui resolver uns problemas lá, trabalhei lá alguns dias. E aí no sábado, como eu era responsável pela agência, no sábado, alguém de São Paulo me liga, da área de segurança, dizendo que tinha uma tentativa, né, de alguma coisa, não sabiam ainda, que eu tinha que verificar. Os alarmes da agência estavam tocando, iam acompanhar 2 viaturas, né, iam estar me acompanhando. Isso foi ali 5 da manhã, mais ou menos, 6 da manhã, enfim, amanhecendo. E eu, vamos lá, né? Com viatura, beleza, vamos ver o que está acontecendo. Tinha meu amigo meu e ele foi comigo. E eu cheguei lá, as viaturas não tinham chegado ainda. Eu olhei, não tinha nada, ninguém assim, tranquilo, já estava amanhecendo. Cara, vamos dar uma olhada aqui. Eu olhei, tinha nos sensores de alarme, tinham caixas de isopor. Aí eu, cara, estranho, hein?
Cara, vamos lá, deixa eu montar nas suas costas aqui, vou tirar. Tirar aqui e pronto, porque tá tudo normal, não quebraram o vidro nem nada. E nesse momento a viatura chegou. Nossa. Na hora que ela olhou assim, eu lá, já montando as costas ali do meu amigo para tirar, ele, cara, o que vocês estão fazendo aí e tal? Aí, até que rola toda a identificação, eu já tava com medo de ser preso, né? Mas consegui me identificar porque eles já chegaram perguntando, eles já vêm com meus dados, né? A segurança já é alinhada com a polícia aqui. Então isso aí até que foi tranquilo. O problema foi, cara, você não tá tentando fazer isso não, né? Porque isso aqui, a suspeita é de bomba. Eu mesmo? Caramba. Eu ia tirar, eu ia montar nas costas do meu colega para tirar e podia ser uma bomba. E eu não tinha... louco. Eu olhei para a cara do meu colega assim, meu Deus do céu, moço. Nessa hora, a polícia, vamos evacuar o quarteirão. Porra, velho. Me tiraram de lá, eu e meu colega. Levaram lá assim, para, sei lá, 200 metros para frente. As polícias, na hora, começaram a sair correndo. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Vamos chamar o GAT, acho que era GAT, né? É especialista em bomba e tudo mais. Rapaz, eu sei que uma hora depois, nem eu, uma hora depois, eu não minto para você. Ela fica ali na quarta radial, eu não lembro qual que é acho que é quarta radial. Cara, eles evacuaram mais ou menos, foi o quarteirão do banco, o quarteirão da frente, trânsito, tudo parado. Parou tudo que você imaginar. Juro por Deus que não tinha menos de 25 viaturas da polícia. GAT com escudo, televisão, reportagem de quem você pensar. E eu lá. Meu Deus, eu subi nas costas do meu colega para tirar a caixa, agora os caras chegam. E o que eles fizeram? Eles explodiram. A polícia explodiu, né? O teto todinho para tirar a caixa, porque se fosse bomba, explodia a bomba que explodiu tudo. Enfim, coisa deles lá. Cara, não era nada, eu estava certo no final. Era só uma caixa que estava tampando mesmo o sensor do alarme para não pegar. Né? Ia dar certo o meu plano, assim. Mas aconteceu essa resenha aí, cara. E foi... Assim, eu fiquei um momento ali bem preocupado, porque se fosse bomba mesmo, eu ia estar morto uma hora dessa. Mas não sei assim, o que é pior, se depois disso tudo não era nada, entendeu? Pois é, eu não sei o que é pior. Então, assim, foi um sabadão bem foda. Cara, mas assim... por que colocaram isso daí lá? Tipo, como é que colocaram isso daí lá, porra? Você tem câmera? É simples, eles colocam ali na madrugada, tampam o sensor. Depois eles vão assaltar o caixa eletrônico. Porque não tem sensor de alarme, é o tempo deles quebrarem, assaltar, vão embora, uma hora aciona alguma coisa, mas dá tempo deles seguir. Isso aí foi feito demais aqui em Goiânia, aconteceu com várias agências. Entendi. Agora eu acho que eles mudaram esse esquema, já tem muitos anos já também. Eu acho que nem dá para fazer isso mais, enfim. Basicamente isso. Você ficou, mas depois do Itaú, você ficou mais 5 anos no Santander? 5. Aí você se desligou em... 2000, eu desliguei no 15/6/2015. Eu tenho essa data tatuada no meu braço. É mesmo? Qual o motivo do desligamento? Cara, não, motivo, vamos lá. Eu comecei, voltando um pouco no banco então, pra mim, eu já via que eu ainda tinha muita oportunidade, o banco, tem plano de carreira muito robusto, né? Então você cria várias oportunidades lá. Tanto para sair do Itaú quanto para sair do Santander eu tive a oportunidade de promoção e nesse caso era já para um nível regional, alguma coisa nesse sentido. Só que no Santander foi diferente, né? O Itaú realmente me deixou pensativo, essa parte regional, só que eu enxergava a proposta do Santander mais robusta, acabei indo. Agora, para sair do Santander e definitivamente sair de banco, aí eu realmente já tinha a veia empreendedora. Eu achava que, hoje constato isso, que eu já tinha aproveitado do banco, no bom sentido, o máximo que eu podia. Né? Eu fui um cara que consegui dominar, não tive, graças a Deus, nenhum momento nem perto de depressão, de ficar louco, Mas assim, isso eu te confesso que não estava tão distante, para ser bem sincero. Eu já estava num nível de pressão tão grande que agora eu de fato preciso seguir outro caminho, e o caminho agora é empreender. Né? Eu adoro aqui o que eu faço, o nível de pressão ainda está controlado, né? Então eu criei uma casca bem dura lá, aguentava porrada pra caramba, mas eu entregava. Né? Então, assim, querendo ou não, quem entrega você tem menos pressão, não tem jeito. Eu consegui me antecipar a isso, né? Tive várias premiações, enfim. Só que agora eu queria empreender. Agora eu queria, de fato, levar tudo que eu aprendi no banco, né, pra mim. Então, 1 ano e meio, mais ou menos antes da minha definitiva saída do banco, eu já comecei a operar dentro do banco. É uma coisa que hoje eu posso falar, mas não era nem permitido, né, obviamente.
mas nada que conflitasse com o banco, tá? Então foi o que? A montar uma estratégia de fato de saída, né? Até porque a primeira empresa que eu montei foi na parte de fomento mercantil. Então, assim, era uma parte que os próprios clientes da carteira utilizavam em empresas de fomento fora. A diferença era eu trazer dessas empresas de fomento esse share para minha empresa de fomento e não tirar do banco. O do banco continuava normal, né? Porque a carteira do banco, querendo ou não, tem uma dinâmica diferente. Uhum. Então, comecei a estruturar isso. Quando deu ali mais ou menos uns 8 meses já operando dentro do banco, já era um caminho sem volta. Eu já tinha agora uma decisão de fato para tomar, porque eu já tinha uma carteira razoável, né? Não tinha como mais voltar atrás, e era o que eu queria mesmo, de fato, era não voltar atrás, e agora eu tinha que decidir. Então, foi uma saída extremamente confortável para mim, como foi a do Itaú, né? Chamei superintendência, diretoria, gerência, para bater um papo, dizendo que de fato eu ia sair do banco, que a data ainda estava em aberto, que eu, né, gostaria de treinar a própria pessoa no meu lugar, eu queria fazer o script assim, o mais tranquilo possível, queria sair de fato de portas abertas. No meio do caminho minha esposa ficou grávida. Primeiro filho, a Manu. E aí eu decidi, a data de sair do banco vai ser a data do nascimento da minha filha. Minha filha, primeira filha, ela não vai me ver um dia no banco. Ela vai nascer e eu vou sair do banco. Então, é a data que eu tenho tatuada, é o dia que eu saí do banco, é o dia do nascimento da minha filha. Eu escolhi essa data. Quando eu saí ali para o parto, realmente estava encerrando o meu ciclo bancário, né, sendo colaborador. E foi assim, consegui Legal. sair de portas muito abertas. Tanto é que eu fiquei pelo menos mais uns 3, 4 anos ainda operando, entre aspas. Eu ajudava bastante tanto o Itaú quanto o Santander na troca de colaboradores. Os superintendentes me ligavam: Anderson, confio em você, confio no seu filho, em quem que eu posso trazer do banco X para colocar no cargo X? Eu ainda consegui fazer isso bem fora do banco. Então, putz, cara, saí com as portas abertas, foi muito bacana. E assim comecei a, de fato, empreender, né? Primeira empresa de fomento mercantil. Foi chamado de doido? Foi. Cara, então, eu não fui porque eu omiti de todo mundo essa informação, essa decisão. Porque eu sabia que eu ia ser chamado de doido por todo mundo. A única que eu não omiti foi minha mãe, que pensa, para minha mãe passar o que passou com meu pai, e eu fazendo o caminho exatamente igual. A mesma coisa. Exatamente igual. Para sua esposa, esposa sabia? Não, minha esposa é que mais apoia em tudo, né? Ela tá comigo sempre. Então, assim, ela, vamos dizer, ela entende, é lógico, ela questiona, ela critica, eu sempre ouço muito bem isso, mas ela sempre me apoia, né? Ela sabe ali que quando eu, enfim, tomo uma decisão, eu pensei em muitas coisas ali antes, geralmente são decisões assertivas. Agora, minha mãe foi um problema grande, porque ela eu tinha que contar, era minha mãe, né? Agora, no demais, assim, o restante do pessoal não contei pra ninguém. Porque eu sabia, cara, você ficou louco, você não tá fazendo uma coisa dessa, você tem uma carreira no banco, você ganha tão bem. Aí, nessa época, graças a Deus, as coisas já tinham melhorado, já tinha um salário muito bom, né? Uma estrutura boa. E aí que pesava mais ainda, mas cara, você ganha tão bem, você é executivo lá, é isso, a carteira é gigante, você tá agora com oportunidade de promoção, você vai sair. Então, assim, eu não queria escutar isso de ninguém. Então, eu omiti de todo mundo, só falei para minha esposa e para minha mãe. Minha mãe, cara, eu tive que contornar mesmo, de todos os jeitos, só assim, só prometendo, vai dar certo, já montei uma estratégia totalmente, e mostrei, eu exemplifiquei muito para ela o que o meu pai fez nessa época de desligamento do banco e o que eu estava fazendo, para ela enxergar a diferença, né? Mas não então, conseguia, muito né? exemplo. Difícil, né? Muito difícil. É difícil, imagina, né? não é fácil. Então, quando eu saí, foi todo mundo que, na hora que, né, ficou sabendo, puta que pariu, o que o Anderson fez? E não dava ouvido para ninguém, né? Eu segui meu caminho, eu sabia o que tinha que ser feito e fiz, e pronto. Senão eu possivelmente alguém poderia ainda, sabe, eu poderia pensar em mudar essa decisão, em alguma coisa eu não queria. Então eu preferi omitir de todo mundo. Show. Ainda ouvi muito doido aí, até hoje, né? Normal. É aquela história, né? Você não está ouvindo todo mundo te chamar de doido, é porque você está no caminho errado. É fato, então isso é bom, é sempre bom. Quando foi abrir o Valore, foi do mesmo jeito. Mas quando você saiu do banco, você nem pensava em Valore, em nada disso, né? Não, em Valore não, até porque negócio nessa de época tal. O meio de pagamento ele tava tendo uma disrupção foda, né? Então, assim, na verdade as fintechs nem existiam propriamente dito nessa época. Elas estavam, a gente pega a Stone nasceu quando eu saí do banco, pra você ter noção. Então, assim, cara, não era uma era digital. Vamos lá. Se tinha smartphone, tinha, mas, sabe, no começo. Então, assim, não era... Isso foi em 2015.
Então, tanto é que eu surfei bem, né, a parte tradicional do fomento mercantil. Então, assim, isso foi mudando, a ideia do Valore veio realmente com a era digital mesmo, a transformação no meio de pagamentos. Cara, vamos lá. Você é um cara que vendia codorna, certo? Ovo de codorna. Até que codorna também vendia, vendia as codorninhas. Pra beleza. assar e tal. Você vendia ovo de codorna, você foi empacotador de supermercado, você foi assistente de seguro, aí entrou em banco, foi crescendo. Hoje você tem 2 negócios, né? Um na área de fomento, o outro a Valore, que é um banco digital. O que você acha que é fundamental para uma pessoa conseguir, eu não vou falar trilhar o seu caminho, mas o que é fundamental para uma pessoa às vezes sair de um lugar onde todas as condições são improváveis e conseguir conquistar coisas que essa pessoa sonha em conquistar? Porque, pô, você é um cara que viaja e viaja bem, você é um cara que é o que você falou, você tem equilíbrio em todas as partes da sua vida. Uhum. O que é fundamental? Disciplina. Simples assim. Mas que disciplina? Cara, a disciplina pra mim ela ganha do cara mais inteligente, ela ganha do cara que tem mais dinheiro, ela ganha do cara mais capacitado. Disciplina pra mim é tudo, né? Ela tá à frente de tudo. Cara, disciplina é fazer o que tem que ser feito. Simples assim. Você entendeu? Você cria um objetivo e tem a disciplina, cria o hábito para ter a disciplina, fazer o que tem que ser feito. Acho que resume tudo nessa frase. Eu aprendi a ter disciplina. É uma coisa que você não nasce também sabendo, não. Né? Até porque no seu meio, começa a enxergar as pessoas e ver quem é o seu exemplo de disciplina. Você vai ver poucos. Às vezes a metade de uma mão você vai ter de pessoas que de fato têm disciplina. Então, é algo para poucos. Não é fácil, é extremamente difícil. Né? Então, e eu venho aprendendo a ter essa disciplina. Tem uma frase que o Joel J fala, cara, sobre isso aí, que é: o treinamento supera a habilidade. É isso? Não sei. A constância é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Que é o quê? É a insistência, é a constância, é ser perene, é ter disciplina. E como é que você enxerga o erro, cara? Porque beleza. A pessoa vê você falando isso e evidentemente ela enxerga que foi um caminho de flores e que não foi, eu tenho certeza que não foi. Nem perto. Nem perto disso. Cara, mas você teve erros, né? Vários. Você errou, tipo, porra, eu fiz cagada, velho, fui taxado de idiota, enfim. Como é que você enxerga o erro? A pessoa que ela erra, que às vezes toma uma decisão errada, uma decisão que compromete resultado, ela tá fadada a fracassar ou não? Ela tem redenção? Cara, vamos lá. Quem não está errando não está tentando. Outro clichê, mas que é pura verdade. Eu posso falar vários clichês aqui, mas geralmente eu os uso como verdade. Cara, Elon Musk, Flávio Augusto, todos esses caras já erraram e erraram feio. E são erros, né? E cenários que talvez nós aqui, meros mortais, às vezes não comportaríamos, não. Entraríamos em desespero, depressão, e aí é que vem... É correr o risco, né, cara? Correr o risco, claro. Erro não adianta. Você vai ter, eu errei várias vezes. Tem os riscos, você fala, tem o risco normal, tem o risco ruína, né? O que você tem que evitar o risco ruína. Você tem que ter o equilíbrio, né? Do risco, de até onde você pode ir. Né? É o que eu sempre falo. O Wagner sabe aqui nas reuniões aqui de diretoria. Cara, não vamos ter medo de errar. Para os colaboradores aqui, a gente sempre abriu. Já erramos várias vezes. E sempre falamos abertamente, ó, erramos nessa estratégia. Agora a gente vai caminhar por outra. Só que o que eu sempre falo, erra rápido. Né? Não sustenta o erro por muito tempo. Viu que está errado, corrige. O problema é que o povo tem medo de errar, cara. Sabe? É normal, é absolutamente normal. Faz parte do processo, não só de aprendizado, cara, mas do processo para você atingir qualquer objetivo na sua vida. Você vai errar, não tem jeito. Então é não ter medo do erro, cara. A palavra medo, essa porcaria tinha que sumir do vocabulário. E você já teve, cara? Medo? É. Ah, cara, putz, não vou dizer que nunca tive medo, mas nesse processo de amadurecimento, eu te confesso que no mínimo a palavra eu tento tirar. Então eu sempre substituo, cara. Putz, se eu tô com medo, eu tô travado. Então tiro o medo da frente. Você não acha que o medo... preciso ser feito, você não acha que o medo exacerbado é algo que atrapalha? Porém, você não acredita que o medo, cara, dosado, na dose certa, ele é essencial para o ser humano? Como é que você dosa o medo? Lógico, tem como dosar o medo. Rapaz, sei não, viu? Pra mim, medo é medo.
Eu acho que assim, vamos Então, lá, não, você não tem que tem ser não, crítico cara. para tomar várias decisões. Vou te falar Te como é que. Vou te desconcertei falar agora, que hein? medo não é medo. Agora eu vou te falar como é que eu doso o medo. Como é que é diferente. Vai lá, você tem medinho e o medão. Meu amigo, me põe numa montanha russa lá do céu. Vou te falar que é medo de acordo. Daí é medo. Agora, se você me pôr pra andar num bate-bate aqui como é que chama? O Ita Center Park aqui, esquece, medinho. Mas você tem medinho de andar no bate-bate? Não. Ah, tá, não. Eu tenho Só medo. pra entender. Entendeu? Mas, tipo assim, é diferente, cara. Medão e medinho, pô. Tá me Já dá no mutirão, meu filho. Aí qualquer coisa, ferrugem, né? Eu acho que assim, cara, o medo, eu penso o seguinte. Ele trava. A trava é importante. Você dizer não para as coisas, tomar a decisão do não é importante. O problema é que quando você faz algo com medo, tá aí o problema, vai dar merda. Você entendeu? Então é por isso que eu tiro. Mas eu digo medo. Eu falo brincando, é óbvio que o medo existe. Mas assim, eu digo medo porque às vezes ele te faz olhar para outro lugar. Você, opa. Só que na maioria das vezes ele te você faz olha- não fazer nada. Mas depende Ele do nível. trava. Então, se Do você nível consegue medo. dosar isso, ótimo. É Mas, lindo, pois mas você, não é fácil, você cara. não acha que o medo é uma parada que a gente não controla? Cara, Não vou falar que a gente tem não que ter controla. exemplos de medo, né? Mas eu digo o seguinte, às vezes eu consigo controlar o medo, mas eu não consigo controlar se eu vou sentir ou não sentir o medo, entendeu? É igual, Sim. tipo assim, igual o Vagão falou, se ele subir na montanha-russa, cara, ele tem medo. Sim, E não, ponto. o medo é natural, tá? Vamos lá. Isso. Putz, se eu dizer que eu nunca senti medo, é óbvio que já senti várias vezes na vida. Reação, é igual problemas grandes, problemas pequenos. É como você reage a eles, você vai ter sempre. É a mesma coisa do medo. Você entendeu? Eu acho que assim, vamos consertar então o contexto. A reação ao medo, eu acho que fica mais fácil legal. de lidar, concorda? Não tem como eu falar que nunca tive medo, pô, claro que já tive. Então, assim, a reação ao medo, pra mim, é algo que, de fato, eu me controlo bem. Você tem medo de cobra? Cara, eu não sei até então, nunca vi uma cobra na minha frente. Assim. Nunca pegou em nenhuma, não. Não, tá bem distante disso. Tá, inclusive. porque isso é complicado, cara. Porque, olha, como é que o cara tem medo, tá vendo? Como é que vai dosar o Mas medo da cobra? respeito quem Não, gosta de cobra, pô. Cobrinha e cobrona. Não. Não tem medo de minhoca, medinho, Cara, medinho, medão, cara. Isso tava Ó. na pauta, pô? Não, pô. Sacanagem. Tá vendo? Não tem medo, tem medo da cobra. Põe uma cobra, uma onça. Põe uma onça no pé dele lá atrás. Não, vamos lá. ver como é. E aí, ó, olha que loucura. Você tem medo de cobra? Eu? É. Depende. Eu não crio, olha só. Tá vendo? Eu não crio expectativa do medo. Você me perguntou o que eu te respondi. Olha o tanto que eu sou bloqueado com isso. Cara, eu não sei, eu não vi ainda. A minha reação a isso, é lógico, na hora, sei lá, com certeza eu vou ter sim, lógico, a cobra avançando lá e tudo mais. Mas a minha reação a isso é que eu tento controlar. Primeira resposta que eu te dei, cara, não sei, não vi. Entendeu? A maioria das pessoas, cara, claro que tem. Como? Você nunca viu, pô? Eu já vi. Tem medo. Beleza, você já viu, né? Cobrão. Grande. Naja. Eu tô por fora desse papo, seguindo a pauta aqui. Pula a pauta aí. Ficou ruim a pauta. Vamos lá. Seguindo a pauta aqui, né? Pesou. Cara, Henrique, corta. Vamos lá. Corte esse podcast. Valore hoje. Opa. Qual que é a situação hoje? Qual que é a sua posição aqui dentro? Valore tá com 3 anos? De operação 3. Eu vou fazer várias perguntas que aí depois você responde todas elas. O que mudou na sua... O que mudou na sua posição de quando começou o Valore, né, que eu lembro, o Valore tinha 1, 2 funcionários, para hoje? O que você enxerga de evolução na empresa? O que você enxerga de evolução em você como pessoa e como gestor? Cara, é o seguinte, eu acho que, para mim, né, a minha grande evolução foi saber... Primeiro ponto, isso foi uma disrupção que foi ter sócios. Primeiro ponto. E o Valore, né, não tem 1 ou 2, nós somos 7 sócios. Ainda bem que são todos iguais, todo mundo pensa parecido. Ninguém nunca brigou. Não tem discussão. É uma discorda relação de harmoniosa nada. e tranquila, Exatamente. né? Então, acho que o primeiro grande impacto para mim, né, falando como Anderson, foi de fato fazer essa engrenagem rodar com 7 cabeças. Cada um dominando ali, até então não tinha, cada um no seu território, né? Mas fazer essa engrenagem rodar. Isso foi foda, você entendeu? Foi o grande impacto. E eu percebi uma grande evolução do Valore quando essa engrenagem de fato deu certo, né? Batemos sim muita cabeça, discutimos pra caramba, brigamos pra caramba, graças a Deus ninguém se estapeou aqui, né? Acho que isso nunca vai acontecer, todo mundo é bem respeitoso, eu acho que cada um entende o lugar do outro, mas não foi fácil no começo, né? Cara, eu acho que nenhuma sociedade
é igual um casamento, né? Não é tudo 100% perfeito. Mas depois que a gente conseguiu gerar uma sinergia em cima dessa sociedade, cara, a coisa rodou. Né? E a gente conseguiu construir a departamentalização da empresa. A gente conseguiu contratar pessoas muito boas. Hoje eu sou muito orgulhoso do time que a gente tem, cara. Tanto de sócios mesmo, de diretores, né? Aqui cada diretor toma conta de uma área. E a gente tentou, óbvio, adequar isso ao perfil de cada um, e não somente porque o cara é sócio, você vai ser diretor disso, é de fato ter ali no mínimo um feeling e o cara se aprimorar. O Wagner estava falando agora há pouco que é um cara que eu sei que gosta de pessoas, né? Tem um feeling muito bom para isso, mas vai especializar mais ainda. Então, o Lucas faz MBA na parte financeira. Então, assim, cara, buscando essa evolução sempre. Depois que a gente acertou esses pingos nos is, deu certo. Hoje a Valori já é considerada como a maior fintech do estado de Goiás. Nosso time, como eu estava falando, a gente criou uma cultura, eu acho que isso também o Wagner é um dos cabeças disso. Uma cultura muito forte, né, implantada aqui dentro, tanto é que a gente repele muito quando tem novos entrantes e não se adaptam à cultura naturalmente. Né? Essas pessoas até saem. Isso é muito massa, é muito rápido. É muito foda, muito forte. É impressionante. O próprio Bruneira também ajudou bastante nisso, né? Lá no início, nessa criação de cultura. Então, assim, cara, hoje eu acho que os nossos pilares estão prontos. Precisamos evoluir muito ainda, melhorar muito. Hoje a Valori, como eu disse, né, em relação à volumetria, está bem posicionada, mas está muito longe do que a gente quer para o Valori. A gente tem muito ainda o que fazer, tem muito que trabalhar. Apesar de alguns players já enxergarem a gente, players grandes, né? A gente passou por um início de processo de M&A agora, mas nós vimos que não era o momento de avançar. A gente não enxerga isso a curto prazo, ou seja, a gente quer trabalhar, quer fazer acontecer. Né? A gente, apesar do posicionamento bom, a gente ainda é um bebezinho no mercado, tem muito o que se fazer ainda. Pô, legal. O valor ainda vai muito longe. Se você olhar para você, o que você acha que você ainda precisa de evoluir, melhorar? Até uma frase que você gosta muito de usar, né? Que o que fez chegar até aqui não é o que vai fazer você chegar até o seu objetivo, porque senão você já estaria lá. Você gosta dessa frase? Demais, né? Uso muito. Pois é. Olhando para você, cara, o que você acha que você ainda precisa de mudar, melhorar, evoluir para poder ajudar, contribuir com que a Valori chegue nos objetivos dela? Eu acho que assim, é um processo sempre, né, de evolução constante. Eu até compartilhava isso muito com sócios, que mas não foi fácil mesmo. Eu me considero um cara que tem uma razoável gestão de tempo, né, mas não foi fácil colocar essa gestão de tempo em dia aqui. Então, eu criei um método de a cada 2 meses eu revisar novamente a minha gestão de tempo, né, para eu conseguir encaixar esse tempo adequado para tomada de decisões e pensar a nível estratégico que o valor merece. Eu consegui pontuar isso. Né? Eu acho que isso hoje está ok, está rodando. Cara, o que a gente tem que melhorar agora, assim, nós temos vários pontos a melhorar. Se for falar de mim, eu acho, cara, a gente sempre acha que dá para doar muito mais, né? Então, hoje eu vejo que um dos objetivos que qualquer diretor executivo tem na operação seria fazer a empresa tem que rodar sem você. Eu acho que hoje a empresa roda sem mim. Eu acho que o primeiro objetivo já dá um cheque já. E agora a gente volta para o time comercial. Hoje, inclusive, deixar aberto aqui à disposição, a gente tem várias vagas no time comercial, né? A gente está recrutando bastante. E eu quero agora me engajar realmente, voltar um pouquinho atrás. Eu acho que os outros departamentos da empresa, a parte administrativa está rodando muito bem. E eu quero me engajar bastante agora, entrar de cabeça, de fato, nessa formação de equipe comercial. Tá? Eu acho que o que eu posso doar a mais do que eu já faço, né, vai ser nesse 2022. Projeto. Você sabe, né, ele falando, acho que aí entra a disciplina, né, quando ele falou assim, a cada 2 meses eu parava e analisava minha gestão de tempo, né? Essa é a disciplina, né? Sim. Cara, é você se propor uma coisa e fazer, e cumprir. Isso. Porque isso é uma parada muito abstrata. Eu vou fazer, a cada 3 meses eu vou olhar minhas metas. Não olha. Uhum. Entendeu? Falta essa disciplina, não olha. Sabe o que é? Bruno, eu acho que as pessoas, o ser humano, cara, por si só, ele cai no automático na zona de conforto. Isso é normal, cara. Normal. Tipo, tá bom, do jeito tá indo. Não, porque você fala assim, eu vou fazer isso, eu vou criar essa rotina daqui 3 meses. Só que é normal, cara. Eu sou muito assim. Eu posso falar
Mas se eu não fizer alguma coisa na hora, naquele momento ali, que vai me lembrar, ou que vai me ajudar a executar esse objetivo que eu tenho ali na frente, essa meta que eu coloquei, vai dar pau. Eu vou esquecer no meio do caminho, vou me perder. Aí que vem as implantações, que até o Anderson trouxe muito isso para nossa pegada aqui de gestão mesmo da empresa. Porque foi um processo de maturação também, cara, de todas as diretorias, vamos dizer assim. Cara, todo mundo aqui, a maioria aqui, não era focado em gestão de tempo. Isso é muito dele, cara? né? Muito dele, cara. Gestão de tarefas mesmo. Cara, hoje, tem um monte de ferramenta aí de graça pra você usar. Eu lembro no início aqui, cara, putz, o cliente queria marcar uma reunião. O diretor pegava e falava, não, chega lá, tal hora lá que vai ter gente lá. Não é assim, pô. Vamos organizar as agendas. Hoje, eu acho que assim, todo mundo usa, às vezes, até pro lado pessoal, o que é muito bom. Tem que organizar a vida pessoal também, óbvio. E isso está implantado, né? A gente usa várias ferramentas, tem dado muito certo. Não, cara, você é referência, porque ontem eu dei uma estressada lá. Falei, você quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar mais perguntando para vocês se vocês podem fazer reunião ou não. Eu vou criar um invite, se você puder, você aceita, se você não puder, você recusa e já era, entendeu? Acabou. Que é o que é feito aqui, né? E hoje virou uma rotina. Cara, eu sou prova disso porque lá atrás, lá no começo, alguma reunião comigo, alguma coisa nesse sentido, o único que tinha invite essas coisas, Anderson. Era o Anderson. Hoje, cara, Vagão tá marcando podcast, eu só vejo. Esse cara teve um podcast, não sei de quem que foi. Eu sei que eu só tava olhando minha agenda daqui 2 semanas. Falei, porra, tem podcast aqui, ó, velho. Deixa eu aceitar aqui, eu não tinha visto a notificação. Cara, eu uso até pro pessoal, tá? Às vezes as pessoas dizem, mas não é possível, cara. Cortar cabelo, tá lá, tá agendado, né? Festa do aniversário de não sei quem. Sim, que é coisa pior do que você marcar o compromisso com alguém e chegar no dia, putz, cara, eu não posso ir porque eu tinha outra coisa agendada. Isso comigo, não vou falar que nunca vai acontecer, a gente é humano, pode errar, mas, cara, é difícil. Eu sou muito enjoado com organização, cara. Eu tenho uma disciplina muito foda em relação a isso, cara. Disciplina. Tento ser muito disciplinado em relação a isso. Mas você entende que se a pessoa usar as ferramentas que estão à disposição, fica muito mais fácil ela ter a disciplina? E tudo de graça, tá? É só querer usar. Pois é, cara. É só querer. Mas às vezes eu acho que você tem que ter disciplina pra usar a ferramenta. Sim. Sim. Mas aí eu fico puta porque, cara, tá aqui, bicho. É o mínimo que você pode fazer. É de graça, né, usar velho? o negócio. É de graça, sabe? cara. Quer dificultar. Já é difícil a gente ter. Pô, mas facilita um pouco, né? E o tanto de desculpa que as pessoas... não deu certo. Não é o que mais tem. Não, meu negócio é no papel. Cara, uma meu coisa telefone que me mata. apita o dia inteiro. Minha agenda apita o dia inteiro. Pra tudo. Tudo meu, eu coloco lá um despertadorzinho. Uma coisa que me mata. Esses dias eu tive uma discussão com um fornecedor, um negócio lá de casa lá, que ele, você pode me lembrar na segunda? Eu não, cara, eu não posso te lembrar e também não vou fazer a compra mais. Posso te lembrar de vender algo pra mim? Você tá de sacanagem? Eu tô aqui te deixando à disposição, dando o meu interesse que eu quero comprar. Agora, você quer que eu te lembre de você me vender na segunda? Tô fora, tchau. Cara, eu sou meio radical nesse ponto, sabe? Tem hora que eu até preciso melhorar isso, preciso ser um pouco mais flexível. Mas assim, tem hora que não dá. Eu tenho que lembrar, não tem que lembrar, cara. Cria aí, ó, tem milhões, se você quiser, eu te dou uma lista de ferramentas, de lembrete, de agenda, do que você quiser. De graça, tá? É só querer usar. Então, assim... Bom demais, e a gente tem replicado muito isso aqui também. Eu particularmente replico muito isso. A gente tem bate-papo, o Henricão tá ali, é o nosso produtor ali. A gente teve um bate-papo essa semana, né, Henricão? Exatamente falando sobre isso. Sobre implantar ferramentas, coisas que estão aí, né, cara? Fácil acesso, à disposição, sim. Que a gente deve usar e implementar. E eu acho que a maioria dos diretores aqui também tem tentado implantar isso, essa cultura, essa pegada para os colaboradores. Cara, estamos caminhando pro fim, Bruno. Já estamos com 1 hora de podcast. Fala, Henricão. O produtor tem chance de fazer uma perguntinha? Claro. Pode. Opa! Então vamos lá. O doutor se mostrou muito sério aqui, mas a gente quer saber o que ele gosta de fazer na vida pessoal. Qual que é o hobby dele? Ótimo. Cara, eu acho que eu posso dizer que eu tenho alguns. Acho que primeiro brincar com meus filhos, ficar com meus filhos, né, em família, eu acho que sempre é o topo da prioridade. O restante eu encaixo, né? Cara, gosto muito de andar de moto, gosto de jogar tênis, praticar exercícios, né? Gosto de academia, enfim. Então, assim, são vários. Viajar, eu acho que nem se fala. É um dos principais. Por quê? Porque eu consigo unir o útil ao agradável, né? Eu levo a família, curte todo mundo junto, já é um momento de lazer, então eu adoro viajar, viajo bastante, pelo menos 3, 4 vezes no ano, facilmente. E, inclusive, hoje é uma das coisas que eu mais invisto, e não em relação a valor,
Mas engajo é em viagem, porque eu acho que a viagem ela expande a memória, a cabeça, e uma vez expandido você não volta mais. Você colocar novas culturas, né, novos aprendizados. Então, realmente, esse é mais um dos hobbies, seria um dos pontos de prioridade, seria a viagem. Legal. Falei vários. Cara, né? qual que é seu nível do tênis hoje? Só pra eu ver se eu faço um desafio aqui ao vivo. Lascou, hein? Lascou. Cara, tem as classes, né? O É. tênis você vai lá do profissional até a 7. Isso. Sendo 7 a mais fraquinha. Você tá em qual? Cara, eu Infantil. jogo umas 5, 6. 5, Tá? 6? Tem caras aqui no Valor que jogam lá. O Lipa é foda. Não, o Lipa então é eu fera. não vou O Lipa fazer ainda o dois. desafio aqui ao vivo. Mas daqui 2 pergunta- meses eu faço o desafio pra Quando for gente do fazer uma Guilherme, você pergunta pra ele partidinha. quanto ficou o último jogo, tá? Que Guilherme? Guigui? Guigui, eu e ele. É, quanto ficou? Fala aí. 6-1, 6-2. Pra 2-0 então? É, 2-0. Então, Pergunta beleza. pra ele. Então, beleza, Bom massa. demais. Caminhando pro fim, Brunão. Cara, vamos fazer 10 perguntinhas aqui, bate-bola rapidinho. Bora. Fechou Eita então. porra, hein? Tá? Não pode expandir muito, são perguntas tranquilas. Bora lá. Vamos lá então. Cara inventar. Pergunta número 1. Vargão já tomou algum Danone? Tomou Danone? Que porra é essa, cara? Bomba, alguma coisa nesse sentido? Sim. Sim, beleza. Pergunta número 2. É sim, não? Só? Como é que é? Você pode argumentar se Mas quiser. é pouco, vai. Pergunta número 2. Qual é o seu filho favorito? Filho? É. Não, os dois. Não É os dá. dois, beleza. Pergunta número 3. Qual que é o dia do aniversário de casamento? 26 de março. Pergunta número 4. Viagem favorita? Porra. Amsterdã. Pergunta número 5. Viagem que não gostou? Buenos Aires. Chile. Sei lá, Santiago. Tá. Pergunta número 7. Você prefere Deco ou Trombolona? Porra, nenhuma dessa, né, velho? Não me fode, não. Seu Luxo. Deposteron. Vão ser 11 perguntas. Vamos lá. Chip, viva. Pergunta número 8. Por que você votou no Lula? Nunca votei no Lula. Ah, tá. Então me passaram informação. A pergunta número 9. Começou a treinar com quantos anos? Treinar? Isso. 15, sei lá. 15 anos? Mais ou menos. Treinar de Sim. treino, 15 anos. Pergunta número 10. Crossfit ou musculação? Hoje musculação. Já foi cross. Pergunta número 11. Você já colocou chip no bumbum? Não. Não. Pergunta essa, cara. Deixa eu responder essa. Esses caras é forte demais, velho. Pessoal, Sabia valeu dessa- demais. Agradecer. Anderson, foi show de bola. Show. Obrigado pelo Valeu bate-papo. demais. Bom Estamos com demais, mais de uma galera. hora de podcast aí. Foi sensacional. Ótimo. Valeu pela oportunidade. Daqui a pouco você volta de novo aí pra mais uma daqui Show. um ano. 2 Aprendi anos. bastante. Bom A demais. gente Foi quer uma aprender aula. aí com a sua Foi história. show de bola. Valeu, Valeu, moçada. até o próximo. Valeu. Até mais.